Glória a Deus, que a paz de Cristo esteja em cada coração nessa noite, em nome de Jesus, esteja sobre a sua vida, você que me assiste nessa hora, você que tem nos acompanhado a live do Culto Glória, aí em sua casa, que você possa permanecer conosco em nome de Jesus, por mais um breve momento, que eu quero compartilhar a palavra de Deus ao teu coração, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor hoje, em nome de Jesus, lá em Isaías, no capítulo 60, Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2, é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para essa noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, mediante esta palavra lida, e peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a tua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, intitula-se Levanta e Brilha. Levanta e brilha. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração para essa noite, e eu quero tirar aqui talvez um pouco do contexto disso que nós lemos aqui, porque aqui em Isaías, no capítulo 60, por um todo, ele fala da restituição da glória de Jerusalém ou de Sião em algumas versões. E antes que talvez alguns que nos assistam não entendam a mensagem que eu quero passar nessa noite, eu quero tirar aqui o contexto teológico, porque aqui o capítulo 60 está falando da glória futura de Jerusalém. Mas Jerusalém, nós devemos lembrar que ela também simboliza a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Então, nos colocando aqui como Jerusalém de Deus, nós precisamos aprender que nós podemos viver nos nossos dias a glória de Deus. Nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus e pela sua graça manifesta, poder viver debaixo do brilho da sua glória. E por isso que o Senhor colocou no meu coração essa mensagem: levanta e brilha. Não no seu brilho, ou no brilho como brilha alguns no mundo, porque muitos brilham em uma falsa luz. Por isso Jesus, quando ele disse que se a luz que há em alguém for treva, ó, quão grandes trevas serão. Não é nesse tipo de luz que o mundo proporciona que eu estou dizendo para você brilhar, mas sim pelo brilho da glória de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós, como filhos de Deus, precisamos aprender sim, que no mundo nós temos aflições. Jesus disse isso, que haverá perseguição. Sim, o Senhor falou. Mas o Senhor Jesus também disse: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. O Senhor Jesus também disse: tudo aquilo que pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no céu. Nós devemos lembrar que a Bíblia está recheada de promessas. E vocês que me conhecem sabem que eu não sou esse tipo de pastor que fica talvez só
falando de coisas agradáveis, como se no mundo não tivéssemos aflições, como se não tivesse que negar a nós mesmos para seguir a Cristo, tomar a nossa cruz. Sim, eu prego sobre a salvação. E para sermos salvos, nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus, e isso implica uma grande batalha neste mundo, mas nós devemos lembrar que, como disse o apóstolo Paulo, nós não estamos numa guerra qualquer, nós estamos no bom combate de Cristo. No entanto, nós precisamos pensar, irmãos, que por mais que tenhamos aflições e lutas neste mundo, por mais que os cristãos sejam perseguidos, Deus não nos previu de brilhar ao brilho de sua glória. Porque Jesus, ele disse na parábola que ninguém pode pegar uma lâmpada e esconder ela. A lâmpada não pode ser colocada embaixo da mesa. A lâmpada tem que ser colocada em um lugar, em um velador, que ela possa brilhar e iluminar toda a casa. E às vezes nós, como servos de Deus, colocamos para a nossa própria vida mesmo uma falsa humildade. Não estou falando de dinheiro, mas uma falsa humildade, como que para ser cristãos, muitos não aceitam que o cristão não possa brilhar, não possa se dar bem, não possa prosperar. E como eu disse anteriormente, eu repito, não o brilho da luz deste mundo, não é isso. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que poderiam estar brilhando sob o brilho da glória de Deus, mas não estão. Vivem mesmo sendo cristãos ofuscadas, vivem mesmo sendo cristãos, tendo alguns sonhos e projetos, mas falando para si mesmo: mas eu tenho que negar as minhas vontades. Sim, negar a nossa vontade, tudo que diz respeito a pecado, de tudo aquilo que diz respeito a que nos afasta de Deus, porque o que nos afasta de Deus não serve para nós. Mas o Senhor nunca nos proibiu de sonhar e de batalhar para conquistarmos os nossos sonhos, enquanto estamos nessa terra, irmãos. A palavra de Deus no Velho Testamento diz que se nós crermos, comeremos o melhor dessa terra. E nós então precisamos acreditar que a glória do Senhor, ela brilha sobre os seus filhos. Nós precisamos acreditar que Deus cuida de nós em qualquer momento de dificuldade. Ora, não estou dizendo que Deus não permita dificuldades para o crente. Não, Deus permite em muitos sentidos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero trazer para você nessa noite uma palavra de encorajamento, para que você saiba que mesmo que você pense que está levando uma vida ofuscada, a glória de Deus não para de brilhar. E se você está debaixo da sua graça, da graça do Senhor, essa glória, ela brilha sobre a tua vida. Então, irmãos, quando nós lemos o texto aqui, ele diz que levantar é tomar uma atitude, e brilha, porque já vem a tua luz, e a glória de Deus, ela vai nascendo sobre ti. Nós já lemos no Salmo que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Por isso eu estou dizendo a você, não tome essa mensagem só no sentido de prosperidade financeira, mas no sentido de prosperar nessa vida, enquanto você está neste mundo, você prosperar nessa vida. Nós muitas vezes pensamos, nos limitamos, que nós não podemos ser ou fazer algo mais, porque o melhor de tudo está preparado para nós, que é o céu, que é a morada celestial. Nada do que há nessa terra, e eu preguei esses dias atrás, se esperarmos só nas coisas desse mundo, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis dos homens, mas não significa que nós não possamos prosperar em tudo aquilo que nós fazemos. O que nós não podemos, irmãos, é colocar Deus em segundo plano.
é deixarmos de ser fiéis a Deus, é sermos usurpadores, é querermos o que é do próximo, é querermos a qualquer custo. Isso não significa que nós não possamos prosperar. Muitas pessoas pensam que prosperar é ele dizer, a pessoa pensar que ele quer que aquilo que ele tem, a empresa dele, seja a maior da cidade, mas não é isso. Eu nunca desejei que a igreja Ministério a Glória de Deus, que é pequena, para quem não conhece aqui, seja a maior da cidade, ou do bairro, ou do país. Não, isso não importa. Mas eu tenho sonhos sim para o crescimento do povo de Deus, mas o primeiro dele é que as pessoas sejam salvas, estejam no propósito de Deus. No entanto, como eu disse, nós não podemos nunca basear o nosso crescimento pela vida dos outros, porque aí nós vamos nos frustrar. Nós não podemos pensar, eu tenho que ter isso porque alguém tem algo mais do que eu. Não é assim que a gente prospera, não é assim que a gente brilha. Brilhar, prosperar naquilo que nós fazemos, é aquilo que nós sonhamos, não porque alguém tem ou porque alguém é alguma coisa, mas porque nós sonhamos no nosso coração em alcançar algum patamar. E por isso eu disse aqui, não estou falando só financeiro, dinheiro, prosperidade no sentido geral. A pessoa sonha um dia em casar e ter uma família abençoada, uma família próspera, ter prosperidade na família, ter alegria. E muitas vezes alguém vem e diz para ela, do jeito que as coisas estão hoje, não dá nem mais para constituir família, então é melhor você desistir disso. Olha, Jesus já está voltando, e lá no céu ninguém vai casar mesmo. Não é assim. Não é? É muito fácil quem já casou falar para alguém, não é. Então, de repente, a pessoa tem um sonho, e não significa que ele não possa buscar ele. Não significa que ele não pode ser feliz só porque outros não são. De repente, uma pessoa sonha em ter uma empresa, e ele vai dizer, mas Jesus, tudo vai ficar aqui, então não vou fazer nada. Ora, se não fosse para a gente prosperar em algumas áreas, nós não teríamos, como por exemplo, a parábola dos talentos, em que o homem vai lá e enterra o seu talento, e o Senhor não fica nada feliz com aquela situação. Irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que nós temos que ter sabedoria para andarmos no brilho da glória de Deus, na sua luz, para vivermos bem enquanto estamos aqui. Eu não estou falando de perseguição, porque perseguição não vem só para quem é pobre. A perseguição para o cristão é de várias formas. Quando nós lemos o texto aqui, no versículo 2 diz que a escuridão cobriram a terra e os povos, mas sobre ti, sobre Jerusalém, e se coloque como Jerusalém de Deus, a Bíblia diz, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre a sua vida. É isso que está aí no texto. Se nós olharmos o que nós estamos vivendo no mundo hoje, é um momento propício para a gente colocar isso em ação. As trevas, a escuridão, o vírus tomou conta do mundo. Mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos lançar a nossa confiança no governo, na vacina que vai aparecer. Não, os cristãos precisam proclamar que Jesus é o Senhor dos senhores e que Ele é poderoso para restaurar, para purificar essa terra desse vírus maldito. Mas a gente já está com medo de falar. E aí eu comecei a pensar, eu vi uma reportagem que começaram a acusar os cristãos. Cadê os crentes que falam que Jesus cura? Como que se fosse obrigação de Deus fazer alguma coisa. Não é isso. Mas nós não podemos deixar de declarar. E devemos também dizer às pessoas, sim, Jesus cura, salva, liberta, restaura. Só que tem uma coisa, a palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. A gente não quer
mudar de vida. O ser humano não quer mudar, ele quer que Deus resolva a situação, e se Deus não resolver, ora, que o governo prepare uma vacina, então ele acha que nem precisa de Deus. Ao invés de nós estarmos clamando, se humilhando, buscando a Deus, falando, Senhor, muda essa situação, a Bíblia diz lá então, que o Senhor diz assim, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está lá no texto de 2 Crônicas 7,14. Irmãos, se uma situação está difícil na nossa vida, se uma situação está de aparente derrota, seja lá o que for, nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque a Bíblia diz que Ele exalta aquele que faz isso. E muitas vezes nós não pensamos assim. Achamos que Deus tem que simplesmente fazer. Ora, será que a igreja está orando como deveria? Ou a igreja simplesmente se acovardou? Eu não estou falando de se proteger. Que todos nós fazemos a nossa parte. Saímos na rua, usamos as máscaras. Não estamos tendo culto aqui também na igreja, só estamos com os irmãos que ministram no louvor, os diáconos. A igreja também está fechada. Você acha que a gente se alegra disso? Não, porque muitas pessoas estão perdendo sua salvação, muitos estão esfriando na fé, porque estar dentro da igreja é comunhão a Deus. E só que a gente não pode se acovardar em pensar que Deus não nos guarda nessa situação. Nós não podemos nos amedrontar, pensar que Deus não nos abençoa, mesmo numa situação assim. Nós muitas vezes olhamos com olhar de derrota, e Deus não quer que nós olhemos com olhar de derrota, por causa da situação. Porque, irmãos, quando nós vamos para a Bíblia, não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Nós aprendemos que Davi, ele diz assim lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos Deus levantando a vida de José para governar o Egito em meio à fome e sustentar todas aquelas pessoas que estavam em redor. José teve sabedoria? Sim, ele teve, mas foi a bênção de Deus na vida dele. A terra estava passando por uma fome tremenda, mas os celeiros do Egito estavam cheios, porque a glória de Deus estava na vida de José. E aí nós não pensamos, nós temos medo. Eu não estou dizendo que a situação está fácil, irmãos. Nós vemos as reportagens de pessoas que já estão passando fome, coisas que estão terríveis. Eu não estou dizendo que não venha a dificuldade. O que eu quero dizer é que nós, como povo de Deus, devemos clamar a Deus para que este mal não assole sobre nós. Não é simplesmente o Senhor me guarda e fico, que nem aquele homem dançando na chuva com guarda-chuva, pula daqui, pula de lá. Não, irmãos, é clamar, é buscar, é se humilhar, e a gente vai ficando como dá. Parece que a igreja se acostumou. Ninguém nem quer mais ouvir falar nisso. Não, a gente não quer, mas a gente tem que dizer ao mundo, clame a Deus. Esse recado não está sendo dado ao mundo. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A gente dá risada, sabe? E eu não sou pastor, que eu não entro em âmbito político nenhum, não defendo A ou B. A minha confiança está em Deus. Não apoio esse ou aquele. Eu acho que as pessoas são livres para votar. Mas eu vou dizer algo a vocês. Eu fiquei pensando que quando o presidente pediu, que proclamasse um jejum, ainda teve crente zombando. Mas ele não é digno de pedir isso. Olha, ele é um presidente. E nós nunca tivemos um no nosso país que fez isso. Nós devíamos interceder. Não estou falando da vida dele, que se ele seja bom ou ruim, eu nem conheço ele pessoalmente. O que eu quero dizer é que era para a igreja acatar de uma forma geral, dizer, Senhor, vamos orar, porque o líder da nação está pedindo para a gente orar. Você acha que o diabo gostou disso? A gente não tem isso em outras nações. Talvez se estivesse pedindo para o diabo, um monte de gente ia gostar. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
O Brasil é uma nação que gosta de dizer que é do Senhor Jesus, mas não basta dizermos que somos de Jesus, irmãos. Não basta pegarmos a chave da cidade com o prefeito, porque isso não vai impedir que os demônios entrem nela, se nós não nos humilharmos. Não estou aqui falando contra que atos proféticos não possam ser feitos, antes que me entendam mal. O que eu quero dizer é que a gente pensa que é só a gente fazer um ato profético e está tudo resolvido. Não, não é assim. Não é desse jeito. Você pode encharcar a entrada da sua cidade se você faz isso, porque eu não faço. Você pode encharcar a entrada da sua cidade com óleo, não vai resolver nada se nós não nos humilharmos para buscarmos a Deus. Se nós não estivermos diante de Deus com temor. Os atos proféticos, não estou dizendo que não possam. Para aquele que crê, tudo é possível que crê. O que eu quero dizer é que é uma questão de vida, de fé. Levanta e brilha é a atitude. Como nós estamos? Nós estamos com medo. Esses dias me disseram: pastor, você está com medo da igreja fechar? Porque, ora, do jeito que está, muitos não estão indo em muitos lugares e tem um monte se fechando. Eu falo, eu não vivo por medo, eu vivo por fé. Se Deus quiser que aconteça qualquer coisa, tudo é dele, a igreja é dele, a ele a glória, tudo por ele, para ele, não importa. Ora, nós começamos, foi numa garagem, não tínhamos nem um salão para congregar, não tínhamos nem cadeira para sentar. Um dia eu sonhei e falei: Senhor, nos dá um lugar para nós congregarmos, e hoje, graças a Deus, temos um conforto para congregarmos ao Senhor. Para que a live chegue na sua casa, nós estamos aqui ministrando. O Senhor nos deu essa condição, tudo é por Ele e para Ele. Só que eu quero dizer algo, irmãos, nós precisamos ter atitude diante da dificuldade. Não é só, sabe, e nós também ajudamos as pessoas com alimento, com cesta básica, na medida que a gente pode. Temos feito isso antes da pandemia, porque já é um projeto da igreja, o Alimentai-vos. Não é um projeto por causa da pandemia. Tem um monte de gente fazendo por causa da pandemia, e isso é bom, faça mesmo. Mas nós já tínhamos esse projeto de ajudar as pessoas na medida do possível, porque a igreja não vai acabar com a fome do mundo também. Não, não é desse jeito. Não é só sair dando comida para os outros que muda a situação. Caridade não salva ninguém. Isso aí é um dever social de um para com o outro. E graças a Deus, porque o brasileiro, ele é bom nisso, de ajudar uns aos outros. Até, como diz o ditado, os mais seguros com as mãos, sempre divide, ajuda uns aos outros. Então, no Brasil está bem nesse sentido. Talvez isso tenha sustentado até a muitos, porque um vai lá e ajuda, um dá um alimento, e a gente não passe fome aqui, porque em outros países, em muitos outros países, a coisa é mais difícil. O que eu quero dizer, irmãos, é que se nós formos olhar para o mundo que a Bíblia diz que jaz do maligno, nós não vamos nem viver direito, não vamos sonhar, vamos viver amedrontados. Vamos simplesmente, mas olha o jeito que está a situação. Eu sei que a situação está difícil para todos, para mim também, mas o Senhor é Deus. Ele não deixa de ser Deus. Ele é o mesmo Deus, e aqui ele está dizendo: olha, as trevas cobriram a terra, mas sobre ti a glória do Senhor vai brilhar. Brilhar, eu estou falando, aqui pregando como diz financeiro, dinheiro, coisa outra. Eu estou falando de Deus te sustentar em meio à dificuldade. É disso que eu estou falando. De Deus nos cobrir debaixo das suas mãos e nos abençoar. Nós devemos clamar isso a Deus. Nós devemos saber que nós não estamos à deriva. Eu não estou dizendo que crentes não sejam atingidos quando o mal acontece. São, irmãos. No sacrifício de um justo, como Jesus, o justo morreu pelo injusto. Muitas vezes pessoas justas morrem. Não é disso que eu estou falando.
Davi, ele diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Não significa que não passou necessidade, mas não precisou mendigar no sentido que Deus deu a provisão, mas necessidade passa. Da mesma forma, a Bíblia vai nos trazer situações de adversidade para muitos filhos seus, mas que não perderam a fé por causa disso. É isso que eu quero dizer. Tem pessoas perdendo a alegria de servir a Deus porque está perguntando: Senhor, quando isso vai acabar? Ora, você está clamando. Levanta e brilha, porque já vem a tua luz. E nós, irmãos, deixamos de acreditar em muitas coisas. Sabe, quando eu não tinha uma casa para morar, quando nós moramos em um barraco que não tínhamos praticamente nada, eu sonhava que Deus abençoasse a nossa família para que tivéssemos uma casa para morar. Eu pedia a Deus que um dia, e eu vou dizer para você, eu não era batizado, eu nem estava na igreja, mas eu olhava para o lugar que eu morava. A minha irmã está aqui, ela sabe do que eu estou falando. Nós moramos em uma situação, uma certa situação, uma vez, não havia encanamento de água no banheiro, a gente tomava banho com a latinha. Para você entender que a situação foi tão difícil que a gente fez ali um cômodo, meu pai fez na época, onde era um estábulo de cavalo e do outro lado um chiqueiro de porco. Eu pedi a Deus, eu tinha vergonha de falar: Senhor, como eu vou trazer os meus colegas da escola, isso há 20 anos atrás, um pouco mais que 22 anos, logo que eu mudei aqui para São Paulo. Como eu vou trazer os meus colegas da escola aqui, eu era adolescente, jovem já, para fazer um trabalho de escola, nós nem temos condições assim. Ora, não faltava comida, mas a gente como adolescente, a gente sonha. Eu tinha, sinceramente, a gente fica até com vergonha, tive até dificuldade, falava, eu não queria nem arrumar uma namorada, porque eu falava, vou trazer ela na minha casa, você ficava com vergonha. Mas no fundo do meu coração eu pedi a Deus, falava: Senhor, um dia me dá a condição de morar numa casa que tenha piso, porque lá não tinha piso. Eu falei: Senhor, me dá a condição um dia de morar numa casa que tenha água encanada no banheiro, que tenha chuveiro. Eu nem pedia que ele fosse quente, eu queria que tivesse chuveiro, mas ele é quente hoje, bem quentinho. Senhor, dá condição para a gente ter uma cozinha, porque não tínhamos, que tenha uma mesa para a gente sentar para comer. Sabe, irmãos, eu vim conhecer café, como diz o ditado aqui em São Paulo, tem muito café da tarde, aqui. E eu pedi a Deus: Senhor, quando eu fui crescendo e tudo, fui ficando mais velho, cheguei em idade de 18 anos para tirar a carta, eu falei: Senhor, eu quero tirar a carta, eu quero ter o meu carro. E Deus abençoou e a gente foi trabalhando e Deus foi dando graça para a vida de cada um de nós, meus familiares. Hoje nós temos um lugar para morar. Então, Deus, irmãos, não nos impede de sonhar. Eu não sou, falando para quem está, eu nem sei quem está nos assistindo, ou possa assistir depois e não me conheça. Eu não sou rico, eu não sou. Eu pedi, eu falei: Senhor, a gente quer morar numa casa. Senhor, eu quero ter um carro para andar. Senhor, eu quero... Então, não é pecado sonharmos. Não é pecado pensarmos que a gente não pode prosperar. Pecado é a gente desejar o que é dos outros. Pecado é a gente querer a qualquer custo a ser maior que os outros. É isso que o diabo fez no céu. Ele disse que queria subir acima das estrelas da congregação, querendo ser maior do que Deus. Não fique querendo ser maior ou melhor do que ninguém. Seja o teu propósito, busque alcançar o teu propósito. Hoje eu tenho aprendido isso, irmãos. Viver pelo propósito, não é viver pelo o tanto que se ganha, não é viver pelo tanto de dinheiro, é ter alegria no propósito de vida que você tem.
Por isso que eu estou falando de prosperidade, mas não é de quanto você tem no banco. É você, graças a Deus, poder olhar que um dia após o outro Deus tem te sustentado, que um dia após o outro às vezes acontece uma dificuldade ali, uma coisinha aqui, outra ali, mas você tem visto a mão de Deus na sua vida. Por que, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que estão em alguma situação, mas não é porque Deus está prendendo elas naquela situação, é porque elas mesmo servindo a Deus, elas não se levantam, elas não tomam atitude, e muitas vezes Deus fala na palavra: põe de pé e eu vou falar com você, levanta e eu falo com você. Mas às vezes a pessoa fica naquela situação de autocrítica, de ficar se menosprezando a si mesmo. Eu sou assim mesmo, né? Quase fica parecendo, né, o povo hindu que tem lá as castas. Tem gente que pensa: acho que Deus me escolheu para ser, né, um pobre miserável. Está repreendido em nome de Jesus, porque isso é o que impera em muitas religiões. Tem gente que pensa: não, Deus escolheu aquele irmão lá, olha para o ministério, Deus colocou o dom dele. Claro que Deus que dá o dom para todos, não é disso que eu estou dizendo, mas a Bíblia também diz: buscai com zelo os melhores dons. Às vezes a gente quer algumas coisas e a gente fica: mas eu lembro quando eu fui gravar o primeiro DVD em 2008, e foi um DVD simples, juntos ali com os meninos da tribo de Judá, nós captamos o culto ao vivo. Foi feita uma gravação ao vivo, sim, com 3 câmeras, foi feito o DVD ali. Na época eu trabalhei 8 anos e fui ajuntando renda. Na época eu podia investir em um terreno, eu investi na gravação do DVD. Mas era o meu sonho de fazer alguma coisa, e nem tinha tanto tempo que eu tocava. Porque eu já contei aos irmãos que eu fui estudar música depois dos 19 anos. E fui ter um violão só com essa idade. Mas era um sonho, eu falei: não, vou fazer. E algumas pessoas da igreja, até que eu congregar, chegaram e falaram para mim: você está louco? Para que fazer isso? Sabe que muitas pessoas vão perguntar para você: para que você faz isso? Por que você quer andar assim? Por que você quer ter tal coisa? Ora, não se esqueça, os invejosos estão sempre de plantão. Não se esqueça disso. Está cheio de gente invejosa de plantão para olhar o que você conquista ou deixa de conquistar, ou a tua felicidade. Está cheio de invejoso de plantão. Ele vai te ver lá agora? Não, porque está tudo fechado, né? Ora, eu vi o fulano almoçando no shopping de meio de semana. Glória a Deus. Cuidado com os invejosos de plantão, que eles vão ficar assim, né? Ao invés de falar: ô Senhor, dá condição para eu também, né? Está ali, não, mas os invejosos de plantão estão ali. E se for o pastor, está enrolado. As pessoas não procuram colocar um estilo de vida que elas querem viver. Elas simplesmente acham: eu tenho que viver assim e pronto. Como você quer viver diante de Deus? Como você quer buscar diante de Deus para viver? A gente às vezes não pensa algumas coisas, a gente simplesmente acha que Deus olhou para alguns e falou: você sim, não, você não, né? Não, irmãos, tem muitas coisas que a gente vai ter que ter atitude, que a gente vai ter que buscar, que a gente vai ter que colocar como estilo de vida para nós. Vamos ter que usar de sabedoria, e às vezes a gente não usa. Uma situação como a gente tem passado, é para a gente aprender a ter muita sabedoria para administrar, sabia? Porque o ser humano não tem, nós não temos. São 100 dias, 100 e poucos dias, e o mundo está se quebrando. Lembra de José? Vai vir uma fome no mundo aí, 7 anos de fome, faraó. Você vai fazer o quê? Guarda no celeiro, ajunta aqui, põe acolá, para que você possa passar isso. Sabedoria de Deus, irmãos, na vida de José. Mas nós vivemos como se o amanhã não fosse acontecer. Nós vivemos sem nos preocupar com nada, gasta tudo que tem,
Simplesmente porque ora a Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Glória a Deus, sim, é isso que Deus faz. Mas quando você tem algo a mais em mãos, seja fiel a Deus, seja fiel na administração, tenha sabedoria, porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. A gente tem que saber administrar pouco também. Tem que saber o que compra para comer, o que a gente gasta, o que a gente faz. Porque o que a gente está vivendo? Eu e minha esposa, a gente comentava, a maioria das pessoas no mundo, irmãos, ninguém está pronto para ficar um mês sem salário, porque vive um mês após o outro. Todos nós, a maioria das pessoas, vamos supor, a pessoa ganha lá 2 salários mínimos. Ela sempre está devendo aqueles 2 salários mínimos já, porque ela ganha para pagar. Dificilmente você encontra uma pessoa que paga adiantado e entra com aquilo já quitado. Você conhece? Depois você me diga, né? Porque é assim que a gente tinha que ser, sabia? A conta da água chega na nossa casa um mês antes, em algumas casas, aí a gente joga lá, mês que vem. Se a gente se organizasse, a gente pagaria ela adiantado, e estaria sempre um mês à frente das contas. Mas ninguém faz isso. Falando um pouquinho aqui de marketing, né? Falando um pouquinho de organização. A gente não faz. A gente sempre quer, o governo que me espere, ele vai te esperar, mas ele vai mandar juros. A gente já sabe disso. E a gente não olha que Deus nos deu sabedoria para sermos bons administradores, irmãos. Por isso que eu estou falando aqui, não estou pregando sobre dinheiro, aquela coisa toda que você está acostumado de igreja, não é esse falso evangelho, não. Eu estou falando que nós, como filhos de Deus, devemos fazer a diferença. Não estou falando que a gente não passa dificuldade, mas a gente vive como se as coisas acontecessem tudo por acaso, assim e tal. E a gente tem sonho e a gente não batalha para aquilo. A gente não pensa nada muitas vezes. As coisas hoje estão muito difíceis do que era há uns 22 anos. Eu conversava hoje de manhã com meu pai no café da manhã, que quando há 22 anos atrás, um terreno aqui no bairro onde nós morávamos era 7 mil reais. Então você precisava mais ou menos de, se a pessoa ganhasse ali 2 salários mínimos, na época, era mais ou menos uns 300 reais o salário mínimo, então 2 salários mínimos era 600 reais mais ou menos. Aí vendia aqueles terrenos de 3.500. Então se você colocar a proporção, hoje se a gente ganhasse o salário mínimo para na época, o terreno que hoje custa 70 mil reais, se fosse igual naquela época o nosso salário com a proporção do terreno, o terreno deveria estar custando uns 20 mil reais, e a gente ganhando talvez aí uns 3 mil, a gente conseguiria comprar com facilidade, mas não. Hoje o salário mínimo, né, é 1.045 e o terreno inteiro, né, custa 120 mil. Para mais, no bairro que a gente mora. As coisas estão difíceis sim, não é isso que eu estou falando. Em muitos lugares as coisas estão bem mais caras, está bem mais difícil do que se era no período de 97 a 2003, teve um período financeiro de mais facilidade para se comprar algumas coisas. Mas mesmo assim, irmãos, não significa que o mundo possa estar em crise, que Deus não pode mudar a nossa vida, que Deus não possa nos dar vitória. A gente tem que sonhar. Como pastor, eu tenho que sonhar, Senhor, eu quero sonhar que o Senhor nos dê um prédio próprio, que o Senhor nos dê condição de construir. Aí vai vir aqueles crentes invejosos de plantão, para que você quer construir igreja? Para a gente não pagar um aluguel. Mas se Deus não permitir que a gente construa, que Deus nos dê sempre condição para manter um aluguel. Se Deus não te der condição de comprar uma casa, que Deus te dê condição para morar em uma casa confortável e pagar aquele aluguel. Então não é disso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que você não deve deixar ninguém minar os seus sonhos. Você não deve deixar a pessoa chegar para você só porque ela não tem casa, ou às vezes ela tem casa. E ela fala para você, para que você quer uma casa?
Estou dizendo aqui por causa do meu testemunho, que não tinha. Fala, numa situação dessa eu vejo o quanto é mais tranquilo a gente ter uma casa, sem precisar pagar aluguel. Porque quem paga sabe o quanto é difícil, né? Quando a gente tem, a gente já fica mais tranquilo, né? Uma situação de crise, já é algo a menos para se pagar. Então é só a graça de Deus com os irmãos que nesse instante precisam pagar. Mas glória a Deus também, porque Deus tem dado a provisão para muitos, mas e muitos que não têm nem emprego? Porque imagina pessoas que ganham um salário mínimo, e a pessoa ou perde aquele emprego ou ganha só um salário mínimo. Aí tem que pagar o aluguel aqui por volta de R$800 no nosso bairro, né? A maioria, de R$600, R$800. Uma casa inteira ali com 2 quartos, em torno de R$800. Se você ganha R$1.040 e paga R$800 de aluguel, sobra aí, né? Sei lá. Tira aí que te sobe R$400, não vou fazer a matemática aí, 300, 200, né? Menos R$300. Se você for fiel a Deus, vai falar, vai sobrar mais pouco. Não, é aí que Deus te abençoa. Mas enfim, a maioria das pessoas aqui que me assiste, você passa com R$200 de alimento, de comida? Muitas vezes não. Então é difícil, irmãos. Nós não pensamos na dificuldade do outro. Às vezes nós temos sobrando, e só porque tem sobrando a gente acha que pode, né, ir para o lixo. Eu ensino meu filho lá em casa. A gente não tem essa questão de se negar o álcool para filho, não. Mas ensine. A gente tem que ensinar a não ser esbanjar tudo. Ora, tem 10 iogurtes na geladeira, vamos comer tudo num dia só. Não é assim. Não é assim que a gente vive. Porque a pessoa não vai ter administração. E muitas vezes a gente vive mal porque a gente administra mal. Então, irmãos, eu já vou terminar. Jesus disse, Ele nos chamou para sermos luz neste mundo. Eu sei que luz num contexto de salvação. Eu sei que luz num contexto de levar a salvação para as pessoas. Mas eu estava meditando no meu coração, nós não podemos perder a fé. O que eu estou vendo é muitas pessoas só com pensamento negativo. E a coisa só vai ficar pior. Mas vai ficar pior mesmo, pastor. Jesus falou. Eu não estou dizendo das profecias bíblicas. O que está na palavra vai se cumprir. O que eu estou querendo dizer é que nós podemos clamar a Deus para que Ele nos guarde, nos ilumine, nos abençoe em meio às trevas, em meio à escuridão, em meio à dificuldade. Porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo. E eu estava pensando nisso. Deus é Deus, o mesmo Deus. O mesmo Deus que me tirou, que tirou a minha família de um barraco. Ele pode tirar alguém de uma situação e abençoar a pessoa. Só que, irmãos, tem coisas que a gente tem que levantar. Tem coisas que a gente tem que ter atitude. A gente tem que acreditar. Tem muita pessoa que, sabe, não acredita em nada, não move nada, sabe? Muitos jovens, a pessoa está novo, não estuda. Sabe que o mundo está caminhando, não estou dizendo que só quem estuda se dá bem na vida, não. Não é que só quem estuda que se dá bem na vida, quem tem diploma, se diploma desse muito dinheiro, eu ganhava bem, porque fui estudar. Me formei em algumas coisas, pelo menos 3 coisas, fora os cursos simples. Mas não por causa de questão de dinheiro. Tem coisas que uma vida, uma coisa vai chamando outra. O que eu quero dizer é que tem pessoa que passa por situação difícil? Tem. Mas às vezes a pessoa está novo e a escola vai deixando para lá. Está tão difícil a situação. Eu falava para minha esposa, como pode as pessoas numa cidade igual nós moramos aqui em Rio Claro, tem escola, não estou falando que as escolas são das melhores, né? Se você morasse e visse onde lugares que eu conheço, você ainda ia assim, não ia reclamar muito. Não ia não. Você não ia reclamar muito.
Tem hora que a minha esposa dá risada de mim, porque de vez em quando eu peço para ela, eu preciso comprar uma latinha de almôndega para eu comer com arroz. Porque era o meu banquete quando eu tinha 8 anos na escola. Sabe, aquilo ficou, eu falei, eu sinto o cheiro, eu estou lembrando daquele banquete. Aqui tem escola para lá das pessoas estudar, mas muitos nem querem. Muitos não se importam, não estou dizendo, tem muitas, mas tal fulano nem estudou e virou empresário, sim, mas teve que batalhar bastante, não estou falando disso. Eu estou dizendo que as pessoas estão se acomodando numa situação boa, numa situação difícil. Aí quando a gente entra numa situação que nem essa de pandemia, a gente vê a falta que uma escola faz. Porque as pessoas não sabem estudar por vídeo, não. E pode ter certeza disso. A maioria não sabe estudar por vídeo, tem dificuldade. Alguns até têm o vídeo para estudar, mas tem dificuldade. Tem dificuldade, não é fácil. Não é fácil. Então, irmãos, se nós não decidirmos se levantar na força e no poder de Deus, a gente vai ficar empacado. A gente vai ficar olhando só para a tempestade, só para a escuridão, só reclamando, sem ter atitude. Levanta e brilha. O que a gente precisa fazer para ser diferente? O que eu sempre digo para as pessoas: só não faça por causa dos outros. Tudo primeiramente, Deus deve ser buscado em primeiro lugar, deve ser honrado em primeiro lugar, porque é isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Agora o que a gente não pode é, vou fazer isso, que eu quero ser igual ao fulano. Não, eu vou fazer isso porque esse é o meu propósito. Não estou falando se você ganhar mais do que o outro. Qual o seu propósito? Vou dizer algo para vocês. Eu louvo a Deus porque hoje a igreja vai fazer 11 anos, mas hoje eu vivo um propósito, de certa forma, que eu sonhei. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu não sou rico, eu também tenho um salário pequeno, e também não tenho preocupação de buscar muito dinheiro e muita coisa, mas aquilo que eu gosto de fazer, o que eu peço a Deus, Deus me sustenta no meu propósito. Claro que tem sonhos que a gente pede algo mais. Deus me tirou de um barraco, eu moro numa casa que tem quarto, que tem cozinha, que tem sala, que tem o escritório, mas é um terreno 5x25, graças a Deus. Mas não bate sol. Tem hora que a minha esposa reclama, não bate sol aqui. Mas graças a Deus, a gente sonha que quer ter uma casa, com quintal, que bata sol. Eu quero também. E a gente tem que correr atrás para muitas coisas. Não estou dizendo sobre isso. Sonhar e buscar e batalhar, tudo isso é bom. O que eu quero dizer é que eu louvo a Deus, porque eu vivo pelo meu propósito. Viver pelo propósito não tem a ver quanto você ganha, tem a ver se você gosta daquilo que você vive. Pode ser a tua empresa, pode ser que você seja empregado numa empresa, mas você faz aquilo bem e você fala, eu queria trabalhar nisso mesmo. Não estou dizendo que todo mundo vai ser um empresário, não. Tem pessoa que ela fala, eu vou estudar para ser um engenheiro, para ser alguma coisa, ou para trabalhar naquela empresa, não sei. Mas se tem algo que é bom, é você poder viver pelo seu propósito. Você poder ganhar do sol do teu rosto, aquilo que você faz, é o teu propósito. Alguns talvez vão fazer mais coisas que os outros, mas é o teu propósito. Eu não sou famoso, amanhã pode ser, se Deus quiser. Mas e o propósito? O que te leva além? Ou por que você desiste? Por que você desiste? Por que você fala, eu não posso? Eu peço sempre a Deus, eu falo, Senhor, enquanto o Senhor me dá graça, eu quero ter condição de futuramente gravar mais louvores, mais música, porque o Senhor tem dado. Senhor, eu quero ter condição disso. Senhor, é claro que eu sonho em ser bem sucedido com os livros que o Senhor me dá, com os livros que eu escrevo,
todo mundo, quem falar que não sonha isso é mentiroso. Claro que eu sonho, eu só não quero ser melhor do que ninguém. Que o Senhor me dê condição para que aquilo, como autor, como escritor, ou como músico. E você? Qual o teu propósito? Você tem engavetado ele? Há quanto tempo? Você já se esqueceu dele? Você já esqueceu do sonho que um dia você colocou no seu coração e você está no estado que aquilo morreu e você acha que nunca mais vai ter jeito? Será que Deus não é poderoso mais para ressuscitar sonhos? A mensagem para hoje, para a sua vida: levanta e brilha, porque a glória de Deus ela nasce sobre ti. Não é o brilho do mundo, é a sua vida. O diabo pode tentar nos derrubar, nos parar, fazer o que for, mas se você crê em Deus e é fiel ao seu santo nome, levanta e brilha. Não tenha medo de buscar o teu propósito, seja ele qual for, desde que seja de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus continua o mesmo Deus, tanto para curar, para salvar, como para nos abençoar. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar. Que você seja tocado por meio dessa palavra. Terça, quinta e domingo nós temos as lives do Culto Glória. Compartilha com o máximo de pessoa que você puder. Eu não vou fazer uma oração extensa, porque é a fé que nos faz alcançar todas as coisas e o tempo já é passado. Mas eu quero enfatizar isso no seu coração. Talvez você estava parado, estagnado, ou talvez você está, porque você está olhando para a situação. Talvez você está olhando para o problema que está cercando o mundo. Eu quero te dizer algo: foi nos momentos de maiores dificuldades no mundo que surgiu grandes inventores, que apareceu grandes empresários, que surgiram homens que criaram coisas que fizeram a diferença. Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa noite, e eu peço a Deus que o Senhor fale em cada coração conforme a Tua vontade. Deus, as trevas, a escuridão cobriu a terra. Parece que nós temos vivido esses dias com o vírus, mas eu quero dizer e acreditar que sobre Jerusalém de Deus, a glória do Senhor vem brilhando, vem surgindo. Eu quero acreditar, Senhor, que há um novo amanhã, que há um novo amanhecer, mesmo com tudo que está profetizado, Senhor, mesmo sabendo que muitas coisas vão acontecer neste mundo. Que o Senhor nos dê sabedoria e força e fé para conquistarmos o propósito que o Senhor tem para nós, não aquilo que o Senhor não tem para nós. Senhor, eu não quero conquistar coisas que o Senhor não quer para mim, mas aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor, eu quero e eu oro hoje para que o Senhor faça em o nome de Jesus Cristo o teu propósito. O que o Senhor tiver para a minha vida pessoal e familiar e particular e ministerial, eu acredito que o Senhor é o mesmo Deus que um dia me tirou de um barraco e hoje eu tenho uma casa confortável para morar e para dormir. Eu continuo acreditando que o Senhor é o mesmo Deus. Da mesma forma, Senhor, muitas pessoas podem se encontrar numa situação bem difícil, talvez pior do que um dia já vivemos, mas o Senhor é um Deus que continua fazendo os teus filhos brilhar. O Senhor é um Deus que usa de vários meios. Quando as coisas estão difíceis, o Senhor precisou
levar pão para Elias por meio dos corvos. Muitas vezes na dificuldade o Senhor usa pessoas para nos abençoar. Algo é certo, eu creio: o Senhor nos abençoa se nós cremos em Ti. Mas se ainda assim, Senhor, algumas pessoas têm passado uma dificuldade, me assistem agora, abençoa essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Dá sabedoria do alto, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Ora, pastor, muitos podem pensar, não é hora de ministrar sobre isso. Eu quero enxergar a glória de Deus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Eu não quero enxergar a escuridão do mundo, por mais que esteja difícil. Eu quero enxergar o brilho da glória do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, porque eu acredito que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Abençoa a Tua igreja, abençoa a todos que me assistem, Senhor. Guarda cada um debaixo das Tuas mãos, da Tua paz, da Tua proteção, dos Teus cuidados, livrando o Senhor de todo mal, de todo perigo, de todo acidente, de toda investida do inimigo. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu desejo no meu coração.